nas próximas 2 aulas, nós vamos discutir alguns tópicos importantes sobre as proteínas, enfocando mais na estrutura e na função dessas macromoléculas. Lembrando, como o Heitor comentou na primeira aula, que as proteínas, elas constituem a maior parte da matéria seca de uma célula. Então, 50% a 80% do peso seco de uma célula corresponde a proteínas. E essas macromoléculas, elas têm múltiplas funções dentro da célula, porque praticamente todas as reações químicas que ocorrem no interior das células, elas envolvem as proteínas. Então, aqui é um desenho esquemático de uma célula bacteriana, mas seria similar ao que ocorre numa célula animal, mostrando, então, que depois da água, as proteínas são as estruturas mais abundantes na célula. Bom, e essas macromoléculas, nós vamos ter uma aula só para falar das funções dessas estruturas, mas basicamente elas desempenham inúmeros papéis que são vitais para o funcionamento da célula. Então, as proteínas, elas podem ser desde proteínas estruturais, que vão dar um suporte mecânico para as células e para os tecidos. E aí, como exemplo, a gente teria o colágeno e a elastina, que fazem parte da matriz extracelular. E eles acabam ajudando a célula a se interagir para formar os tecidos, principalmente tendões, filamentos. Uma outra proteína importante é a tubulina, que está presente nos microtúbulos da célula, então formando um citoesqueleto. E a queratina, que é uma proteína abundante na pele, no cabelo, na unha, no chifre dos animais. Nós vamos ter uma aula só para falar da função das proteínas como enzima. Então, toda enzima é uma proteína. E as enzimas, elas têm a função de diminuir a energia de ativação das reações. Além disso, na aula passada, vocês viram com o Heitor, tem algumas enzimas que elas fazem parte do metabolismo da célula. Então, ajudando na degradação de compostos que são ricos em energia. Então, por exemplo, as lipases, elas degradam os lipídios nas suas subunidades, que seriam os ácidos graxos e o glicerol. As proteínas, elas também podem ter um papel de transporte na célula. Então, os melhores exemplos seria a albumina sérica, que carrega, transporta os lipídios, a hemoglobina, que transporta o oxigênio, e a transferina, que transporta o ferro. Alguns canais que se formam na membrana plasmática, que propiciam a entrada e a saída de moléculas de íons para o interior da célula, também são de natureza proteica. Então, por exemplo, a bomba de cálcio na célula do músculo, ela facilita a entrada de cálcio no tecido muscular, propiciando a contração muscular. As proteínas, elas também podem ter um papel motriz. Então, elas fornecem uma força motriz, como, por exemplo, a miosina no músculo, que permite com que o indivíduo consiga se locomover. As proteínas, ainda, elas têm um papel de reserva. Então, por exemplo, a ferritina, no fígado, o ferro, ele fica armazenado, só que para ele ficar armazenado, ele tem que estar ligado, acoplado a uma proteína, que é a ferritina. A ovalbumina, pensando como uma proteína de reserva, ela está presente na clara do ovo. Então, ela é uma proteína que vai dar energia, aminoácidos, para os embriões das aves. Já a caseína é uma proteína que ela está presente no leite, então ela vai ser uma fonte de aminoácidos para os mamíferos.
As proteínas, elas podem ainda ser sinalizadoras. Então, por exemplo, a insulina, que é um hormônio, ela faz sinalizar o organismo os níveis, as taxas de glicemia, de glicose no sangue. E mais que isso, as proteínas, elas também podem ter um papel de receptoras. Então, no olho, a gente tem uma proteína, que é a rodopsina, que ela capta, ela absorve a luz. No tecido, no miocárdio, existem receptores adrenérgicos, que também são de origem proteica, que quando se ligam à adrenalina, eles aumentam o ritmo dos batimentos cardíacos. Bom, tudo isso para exemplificar para vocês a multiplicidade dessas macromoléculas que a gente vai discutir adiante. As proteínas ainda, elas podem ter um papel de defesa no organismo, porque os anticorpos, que vocês vão ver lá no terceiro módulo de imune, eles são de natureza proteica. As proteínas ainda, elas podem ser toxinas, hormônios. E como que seria a estrutura de uma proteína? Toda proteína, ela tem como unidade básica os aminoácidos, que estão unidos entre si por uma ligação covalente, que é uma ligação forte. Bem, essa ligação que mantém os dois aminoácidos unidos é chamada de ligação peptídica. Então, toda a estrutura de uma proteína, ela é formada por uma sequência de aminoácidos que estão unidos entre si por uma ligação covalente, que é uma ligação forte, chamada ligação peptídica. E essa cadeia, esse cordão que se forma, é chamado de polipeptídeo. E aí tem várias denominações, porque se for 2 aminoácidos é dipeptídeo, 3 aminoácidos, tripeptídeo, tetrapeptídeo e assim por diante. As moléculas de proteínas, normalmente elas são grandes, então elas constituem um polipeptídeo. E como que seria a estrutura de um aminoácido, que é a unidade básica das proteínas? Então, todo aminoácido, ele é formado por um átomo de carbono que se liga a um grupo amina e a um grupo carboxila. Além disso, ele faz ligação com um átomo de hidrogênio e também com uma cadeia lateral. Então, essa estrutura, carbono, grupo amina, grupo carboxila e hidrogênio, é comum para todos os aminoácidos. O que difere um aminoácido do outro é justamente essa cadeia lateral, porque aí cada aminoácido tem uma cadeia lateral diferente. E esse carbono, que é que faz a ligação central, ele é chamado de carbono alfa. Então, teoricamente, todo aminoácido ele vai ter uma extremidade N-terminal, que corresponde ao grupo amina, e uma extremidade C-terminal, que corresponde ao grupo carboxila. Dentro da célula, no pH neutro, em torno de 7, os aminoácidos eles estão livres, então eles estão na sua forma ionizada. Já quando eles se unem para formar a cadeia peptídica, eles estão na forma não ionizada. Bom, aqui para exemplificar como que se forma então a cadeia. A gente tem 4 aminoácidos. Veja que o que difere um aminoácido do outro é a sua cadeia lateral. E toda vez que um aminoácido ele vai se ligar com um aminoácido adjacente, eu tenho a perda de uma molécula de água. Por quê? Porque sai um oxigênio aqui do grupo carboxila e 2 hidrogênios do grupo amina. Então, eu tenho a liberação de uma molécula de água. Bom, uma vez unidos, essa ligação aqui, a ligação peptídica, ela é uma ligação forte, ela é uma ligação covalente.
E a gente vai ver mais para frente que essa ligação peptídica, ela permite um movimento de rotação entre os átomos que compõem essa cadeia polipeptídica. E isso é muito importante porque dentro da célula, a proteína ela não fica esticada, ela fica compactada, enovelada. E é justamente por essa rotação aqui dos átomos que compõem a cadeia polipeptídica é que a fita consegue ir se enrolando, se enovelando. Bom, toda a cadeia polipeptídica, então, ela vai ter uma porção, uma extremidade N-terminal e uma extremidade C-terminal. Então, a leitura da cadeia polipeptídica, ela é sempre feita da extremidade N-terminal para C-terminal, ou seja, da esquerda para a direita. E, como ela tem essas duas extremidades, isso dá a ideia de uma polaridade na cadeia polipeptídica. Mas ela é uma polaridade estrutural, não uma polaridade elétrica, tá? Bem, e o que seriam as cadeias laterais, que é o que faz um aminoácido ser diferente do outro? Então, as cadeias laterais, elas são aquela porção da molécula do aminoácido que não faz parte da ligação peptídica. E essas cadeias, elas podem ser de várias naturezas. Elas podem ser apolares, polares não carregadas e ainda polares carregadas positivamente ou negativamente. Bem, então, pensando aí na estrutura da proteína, a gente sempre vai ter o esqueleto polipeptídico, formado, então, pelas ligações peptídicas que vão unir um aminoácido ao outro e as cadeias laterais. Pensando que a cadeia lateral de natureza apolar, ela é hidrofóbica, ela não interage com a água. Então, na proteína, as cadeias laterais que são apolares, elas tendem a ficar no interior da proteína. Já as cadeias laterais que são polares, que são hidrofílicas, elas ficam na parte externa, justamente para elas poderem interagir com as moléculas de água. Tudo bem até aqui? Bom, existem 20 tipos de aminoácidos que são comuns entre bactérias, plantas e os animais. As plantas, elas conseguem sintetizar esses 20 aminoácidos. Já a célula animal, não. Dos 20 aminoácidos, ela sintetiza 12. Os outros 8, ela precisa a partir da alimentação, da dieta. Bom, e essa versatilidade química dos aminoácidos é que vai conferir uma função diferente para as proteínas. Então, basicamente, os aminoácidos, eles podem ser polares ou apolares. Quando a distribuição de elétrons na molécula, ela é desigual, isso gera uma carga. Então, os aminoácidos, eles são ditos polares. Quando essa distribuição ela é homogênea, os aminoácidos, eles são apolares. E aí, ainda existe aminoácidos que são polares, porém não carregados, e aminoácidos que são polares, carregados negativamente e positivamente. Os aminoácidos, eles podem ser escritos, representados por 3 letras ou então por uma letra. E no caso daqueles aminoácidos que têm cadeias laterais básicas, ou seja, que são polares positivos, que é a lisina, a arginina e a histidina, veja que eles sempre têm na sua cadeia lateral uma carga positiva. Então, em solução aquosa, eles podem virar uma base. Já os aminoácidos que têm cadeias laterais ácidas,
como é o caso do ácido aspartico e do ácido glutâmico, na cadeia lateral você sempre tem uma carga negativa. Então, em solução, eles dão origem a uma solução ácida. Os polares não carregados seria a asparagina, a glutamina, a serina, a treonina e a tirosina. Bem, nesse caso aqui da asparagina e da glutamina, o átomo de nitrogênio presente ali no grupo amina, quando ele está em pH neutro, pH 7, ele não está carregado, mas essa estrutura aqui, a própria natureza química dela, confere uma polaridade. Por isso que eles são polares não carregados. Já na serina, na treonina e na tirosina, esse grupo OH é que confere uma polaridade para a molécula. Bem, as cadeias laterais apolares ocorrem, então, quando a distribuição dos elétrons ela é homogênea e eu não tenho a formação de cargas elétricas. Entre os aminoácidos apolares, merece aqui destaque a cisteína, porque a cadeia lateral dela tem uma particularidade que permite com que uma cisteína possa se interagir com outra cisteína da própria cadeia polipeptídica ou então de cadeias polipeptídicas adjacentes, através de uma ligação covalente que é chamada ligação de sulfeto. Tá? Bom, como eu falei para vocês, a célula animal, dos 20 aminoácidos, ela só sintetiza 12. 8 a gente precisa obter dos alimentos. Então, de acordo com essa característica de produzir ou não o aminoácido, ele é classificado em não essencial e essencial. Então, se a célula ela produz o aminoácido, é um aminoácido natural, ele não é essencial na alimentação, na dieta. Por outro lado, se a célula não sintetiza, esse aminoácido, ele essencialmente tem que vir da dieta, da alimentação. E aí essa denominação em essencial e não essencial. E os produtos, né, os alimentos que vão dar esses aminoácidos para nós, seriam aqueles alimentos de origem animal, que seria a carne, ovos, leite. Então, essa tabela aqui, ela mostra quais são os aminoácidos não essenciais, que são sintetizados pelo organismo, e aqueles aminoácidos que nós precisamos obter pela alimentação, porque não são sintetizados pela célula. Bom, até aqui a gente falou que a proteína ela é formada por uma cadeia polipeptídica que consiste na ligação de vários aminoácidos por uma interação que é forte, porque é uma interação covalente. Só que, como eu já falei para vocês, a molécula da proteína ela não fica esticada na célula, ela fica compactada, enovelada. E para que ela possa se enovelar, se compactar, é preciso que os átomos presentes, tanto na cadeia polipeptídica como na cadeia lateral do aminoácido, eles se unam para que uma estrutura que é linear comece a se enrolar e aí se compactar. E para que haja essa compactação, a interação que os átomos fazem, ela é uma interação não covalente, ela é uma interação fraca. Então, para a gente saber a diferença entre uma interação forte, que é a covalente, e uma ligação não covalente, a gente precisa relembrar alguns conceitos da química. Então, por exemplo, todo átomo ele é formado por um núcleo, onde a gente tem os prótons e os nêutrons, que são fortemente ligados, e ao redor desse núcleo nós temos os elétrons,
que vão ficar distribuídos nas camadas eletrônicas. É claro que o elétron que está na camada mais interna, mais próxima do núcleo, ele é mais atraído por esse núcleo. Então, de uma forma geral, pensando aqui nos elementos químicos, como que seria essa disposição dos elétrons? A primeira camada, que é aquela camada mais interna, ela suporta até 2 elétrons. A segunda e a terceira, até 8 elétrons. E a quarta e a quinta, 18 elétrons. Então, todo átomo, ele tende a ser estável, ou seja, ele quer completar a sua camada mais externa para que ele possa se estabilizar. E nesse ato de completar a camada mais externa, ele pode trocar átomos com um átomo vizinho, ou ele pode trocar elétrons, né, com um átomo vizinho, ou ele pode compartilhar esses elétrons. Por exemplo, os gases inertes, como o hélio, o neon e o argônio, ele já tem a camada mais externa completa. Então, eles não reagem, eles não são reativos. Já o hidrogênio, ele tem um elétron só na última camada, então ele é altamente reativo, porque o que ele quer é completar essa camada aqui. Então, toda vez que os átomos, eles tendem a se estabilizar trocando elétrons ou compartilhando elétrons, nós podemos ter 2 tipos de interação. Quando os átomos, eles compartilham elétrons, eu tenho uma ligação forte, que é a ligação covalente. Quando os átomos, eles trocam elétron, então um doa, então tem o ganho e a perda, um átomo perde um elétron e doa para o átomo vizinho para que a camada dele, a mais externa, possa se completar. Então, toda vez que tem troca, transferência, eu tenho uma ligação não covalente, e nesse caso, uma ligação iônica. Bom, para que a proteína ela consiga se enovelar, eu preciso ter várias ligações fracas não covalentes. E como eu falei para vocês no início, aquela própria ligação peptídica que eu tenho no esqueleto da cadeia polipeptídica, por ela permitir a rotação dos átomos, ela permite que esses átomos façam ligações não covalentes entre si, e aquela cadeia que estava esticada, que era linear, ela começa a se compactar, a se fechar. Bom, as ligações não covalentes, se a gente for pensar numa ligação não covalente, ela é fraca. Mas um conjunto, quando eu tenho várias ligações não covalentes juntas, elas são fortes o suficiente para manter 2 átomos, 2 moléculas unidas. Então, o que vai depender, o grau de intensidade aqui, que 2 átomos, 2 moléculas vão se unir, vai ser diretamente proporcional ao número de ligações não covalentes que eu vou ter entre eles. Sendo que, para que essas moléculas elas fiquem unidas, isso vai depender, então, da somatória do conjunto de todas essas ligações fracas não covalentes. E é importante aqui também, quando a gente fala de ligação não covalente, que uma outra questão que entra aqui é a conformação das moléculas. Então, essas moléculas, para que as ligações não covalentes elas se formem, as moléculas elas também têm que ter um ajuste, como a chave fechadura ou a mão dentro de uma luva, tá? Porque senão também essas ligações, como elas são fracas, elas acabam se rompendo se não tiver um encaixe perfeito entre os átomos e as moléculas. Bom, então aqui, de uma forma geral, quanto maior o número de ligações
ligações, maior a interação entre esses átomos, essas moléculas. E quais são os tipos de ligação não covalente? Nós temos as pontes de hidrogênio, as forças de Van der Waals, a interação hidrofóbica e as ligações covalentes, como a gente já discutiu. As pontes de hidrogênio, na realidade, são interações que ocorrem entre duas moléculas de água, justamente devido à polaridade dessa molécula. Então, a ponte de hidrogênio seria a ligação do átomo de oxigênio de uma molécula com o hidrogênio da molécula adjacente. A força que essa ligação tem é 1/20 da força de interação de uma ligação covalente. Mas se a gente for pensar em várias ligações desse tipo, eu consigo formar a rede, né, manter as moléculas de água dentro da célula unidas. Um outro tipo de interação é a força de Van der Waals, e aqui na realidade é um tipo de interação eletrostática, que depende da aproximação de duas moléculas. Então, se duas moléculas elas estão muito próximas, elas podem uma repelir a outra. E se elas estiverem muito distantes, elas não conseguem se atrair. A força de Van der Waals, na realidade, é um equilíbrio entre essas distâncias. É quando duas moléculas, dois átomos, eles estão próximos o suficiente para interagirem, mas não tão próximo a ponto de serem repelidos e não tão longe a ponto de não conseguirem se juntar. Então, a força de Van der Waals seria esse meio termo entre a distância de dois átomos. E aí, a interação ela é eletrostática. As interações hidrofóbicas, elas são super importantes porque é elas que vão fazer com que aquela malha, aquela rede que mantém as moléculas de água no interior da célula unidas, não seja danificada. Então, de uma forma geral, toda vez que você tem moléculas que são apolares nessa rede de água, nessa malha de água, essa malha de água, ela acaba, a tendência dela é expulsar essas moléculas que são apolares justamente para não desestabilizar essa rede. E essa força que as moléculas de água fazem contra essas estruturas apolares é que acabam mantendo esses átomos, essas moléculas unidas. Tá? Bom, e aí, como a gente já viu, a ligação covalente, que é quando tem a transferência de elétrons. Bom, aqui um desenho esquemático, então, mostrando as possíveis ligações não covalentes que podem ocorrer no interior da célula. Então, ligações eletrostáticas, as forças de Van der Waals e as pontes de hidrogênio. Bom, e como é que a proteína, então, ela consegue se compactar? Eu falei para vocês que, inicialmente, quando a gente pensa na cadeia polipeptídica, as cadeias laterais polares, que são hidrofílicas, elas vão ficar na parte externa da proteína, justamente para fazer pontes de hidrogênio com a água. Já aquelas cadeias laterais que são apolares, hidrofóbicas, elas vão ficar no interior da molécula, formando um centro hidrofóbico, justamente para se esconder da água. E por conta disso, uma estrutura que era linear, ela acaba se empacotando, se fechando, dando aqui a estrutura tridimensional da proteína. Bom, é claro que para fazer esse empacotamento, esse enovelamento, a célula ela gasta uma energia mínima. E isso é verdade que quando a gente submete uma proteína a um estresse, por exemplo, a um estresse térmico, variação de pH, um agente calotrópico, como por exemplo a ureia, eles desestabilizam essas ligações que são fracas e aí
as moléculas, os átomos, eles se separam. E isso, de certa forma, é importante para a célula, porque a gente vai ver que uma das funções da proteína é a função enzimática. E a proteína, e a enzima, ela tem o tempo todo que está se ligando e se desligando do seu substrato. E isso é possível porque essas ligações, elas são feitas com uma conformação mínima de energia. Então, de certa forma, o que acontece quando a gente coloca o agente denaturante, aquela proteína que estava enovelada, compactada, ela se abre de novo, formando a cadeia linear. Então, isso daqui seria a desnaturação da proteína. Normalmente, as proteínas, elas conseguem, esse processo ele é reversível, elas conseguem, depois que você tira o agente cautrópico, o agente denaturante, elas conseguem se compactar de novo. Bom, toda proteína, ela é capaz de se enovelar, se compactar sozinha. Só que aqui, a título de curiosidade, existem algumas proteínas que são específicas, são chamadas de chaperoninas, que elas auxiliam as outras proteínas nessa compactação, nesse enovelamento. E isso é particularmente importante quando você tem uma síntese proteica muito grande e muita molécula de proteína no citoplasma da célula. Então, a chance dela se enovelar, o risco, né, quando você tem várias proteínas sendo sintetizadas ao mesmo tempo, a chance delas se enovelarem, se compactarem de uma forma errada é grande. E o que evita esse erro são as chaperoninas, porque elas se ligam àquelas proteínas que estão parcialmente ali compactadas e ajudam no processo final de compactação, diminuindo esses erros. Bom, embora eu tenha falado até agora que cada proteína ela tem um tipo de função e que, de certa forma, a função ela está atrelada à estrutura dessa proteína, que por sua vez vai depender lá da sequência de aminoácidos, toda proteína tem duas formas de compactação que são comuns. Então, qualquer proteína pode se compactar por esses dois padrões aqui, tá? Que seria a alfa-hélice e a folha beta. E isso já foi descoberto há mais de 50 anos, estudando a proteína, a queratina, né, que é a proteína do cabelo, da unha, e também a fibroína, que é a proteína da seda. E essas estruturas, essas formas de compactação, elas são comuns porque elas resultam de pontes de hidrogênio que se formam entre os grupos NH e CO do esqueleto polipeptídico, sem envolver os átomos da cadeia lateral. Então, uma proteína, ela pode ter os dois, um tipo só de empacotamento, como aqui, por exemplo, a alfa-hélice, ou a folha beta, ou então ela pode ter os dois tipos, a alfa-hélice e a folha beta. Entre o átomo do grupo NH, né, e o do grupo CO. De tal forma que ela fica, uma coisa que estava linear, ela se enrola formando uma hélice. Existe ainda a possibilidade de duas cadeias polipeptídicas se enrolarem juntas, formando a hélice retorcida superhélice. Então, imagina, você tem uma cadeia polipeptídica aqui, uma adjacente, e elas se enrolam juntas, formando aí uma estrutura mais estável, mais forte. E como que ocorre isso? Aqui em vermelho seria as cadeias laterais apolares. Então, elas se unem, ficam no interior da estrutura, e aqui do lado de fora ficam as cadeias polares, que são hidrofílicas. Já a folha beta, se na alfa-hélice a estrutura linear ela forma uma hélice, aqui a estrutura linear
ela vai se empacotando como uma folha, como se fosse uma sanfona. E na realidade esse tipo de ligação, ela ocorre entre átomos de cadeias polipeptídicas adjacentes e também é por pontes de hidrogênio. E aí nós temos duas situações, porque se as cadeias polipeptídicas elas tiverem a mesma direção, elas são chamadas de cadeias paralelas. Se elas tiverem direções opostas, essa forma de compactação, ela ficaria como cadeias antiparalelas. Mas imagina que uma estrutura que está linear, ela está se fechando, se compactando como se fosse uma sanfona, uma folha. Bom, então a partir dessas estruturas, as proteínas, elas podem assumir vários níveis de organização estrutural. E em todo o slide eu deixei esse rodapé que justamente elucida essas estruturas, essas formas de organização. Então, quando a gente tem a cadeia polipeptídica, que é aquela estrutura linear formada pelos vários aminoácidos ligados entre si, essa estrutura representa a estrutura primária da proteína. A partir do momento que ela começa a se enovelar, seja por alfa-hélice ou folha aberta, essa estrutura ela é reconhecida como a estrutura secundária da proteína. E quando ela se compacta, ela se fecha, dando origem à sua estrutura tridimensional, é o que nós chamamos de estrutura terciária. Só que a gente tem que pensar que as proteínas, normalmente, elas são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. Então, esse conjunto de várias cadeias polipeptídicas, esse conjunto final, é o que daria origem à estrutura quaternária da proteína. Bom, só que estudos, de conformação, de evolução e mesmo de função das proteínas, estudos mais atuais, eles verificaram que além desses padrões estruturais que a gente viu, as proteínas elas ainda podem ter um outro padrão de estrutura, que é o domínio proteico. E para exemplificar isso, eu vou usar aqui essa proteína, que é a proteína ativadora de catabólitos, que é uma proteína de bactéria que a bactéria usa como se fosse um interruptor para ligar e desligar genes. O que acontece com o domínio proteico? Como que ele se forma? Imagina que você tem a fita da cadeia peptídica e de repente um segmento dessa fita, ele se novela, ele se compacta independentemente do resto da cadeia polipeptídica. E esse resto também pode vir e se compactar em mais um domínio, ou dois, ou três, e aí é como se você tivesse vários novelos juntos. E cada novelo, cada compactação, ela passa a ser um domínio proteico. Então imagina a proteína K. Ela tem dois domínios. Ela tem um domínio maior que se liga ao AMP cíclico, que é uma molécula sinalizadora, e quando esse domínio maior se liga ao AMP cíclico, isso causa uma mudança conformacional da proteína de tal forma que esse domínio menor aqui, ele consegue se ligar a uma sequência de DNA a ponto de ligar, ativar ou desligar, desativar um pedaço daquela sequência, daquele gene. Veja que cada domínio ele pode ser formado tanto por alfa-hélice como por folha beta. Então, esse padrão aqui estrutural é um outro padrão que foge daquela organização inicial que vai desde a estrutura primária até a estrutura quaternária da proteína. Bom, e como eu falei
falei para vocês, as proteínas, elas são macromoléculas. A maioria das proteínas, elas são moléculas grandes. Então, normalmente, elas são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. E essas cadeias, elas vão estar unidas entre si por ligações não covalentes em locais que são chamados sítios de ligação. E aí, cada cadeia polipeptídica, ela é chamada de subunidade proteica. Então, imagina aqui de novo a proteína K. Ela tem duas cadeias polipeptídicas que são iguais, são simétricas. Então, isso forma um dímero. Uma outra proteína que é um dímero é essa proteína aqui do bacteriófago lambda. Também ela é formada por duas cadeias polipeptídicas que são idênticas entre si. Aqui nessa região amarela é onde ocorrem as interações não covalentes. Também é um dímero. Bom, eu posso ter duas cadeias idênticas unidas e eu posso ter 4 cadeias idênticas unidas. É o que acontece com a neuroaminidase. Então, ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas que são iguais. Então, essa estrutura, ela é um tetrâmero simétrico. Bom, a proteína, então, proteínas que são formadas por mais de uma cadeia, essas cadeias, elas podem ser iguais, como é o caso do dímero do tetrâmero, ou elas podem ser cadeias diferentes, como é o caso da hemoglobina, que é formada por 2 cadeias alfas e 2 cadeias beta. Cada cadeia, ela tem um grupo M aqui em vermelho, que é onde a molécula do oxigênio vai se fixar. Então, teoricamente, uma molécula de hemoglobina, ela pode transportar 4 moléculas de oxigênio. Tudo bem até aqui? Bom, e aí, dependendo da montagem, aqui já entrando na parte estrutural, tridimensional da proteína, dependendo da montagem, ela pode gerar uma proteína filamentosa ou uma proteína esférica. Então, imagina que você tenha uma proteína apenas com um sítio de ligação. Se você tiver 2 cadeias polipeptídicas unidas, eu vou ter um dímero. Mas eu posso ter uma proteína que tem 2 sítios de ligação. E aí, quando ela se liga a moléculas idênticas, ela acaba formando como um filamento comprido em forma de hélice, que é, como exemplo, a actina, que é uma proteína filamentosa. Ou então, essa proteína, ela pode ter um rearranjo que, ao invés dela formar um filamento, ela se fecha e forma um anel. Bem, ainda existem proteínas que têm uma natureza fibrosa, como é o caso do colágeno. Então, o colágeno, como eu falei no início da aula para vocês, junto com a elastina, são proteínas da matriz extracelular, que de certa forma, que o colágeno, naquela matriz extracelular gelatinosa, ele vai fazer com que as células se aproximem para formar os tecidos, né? Por exemplo, os tendões. E o colágeno, ele tem uma particularidade, ele é uma tripla hélice. Então, são 3 cadeias polipeptídicas que se enrolam juntas. E cada cadeia polipeptídica, o que acontece é que a cada 3 aminoácidos, você tem um resíduo de glicina. E esse resíduo de glicina, como ele é constante, ele que propicia essa interação, né, a ponto das 3 cadeias se enrolarem juntas, formando essa tripla hélice. Existem proteínas que são super importantes e também de natureza fibrosa, que é a elastina, presente na pele, presente nas artérias, presentes no pulmão. E por que elas são importantes? Porque vocês já pensaram que esses tecidos, a pele, ela estica, depois ela encurta sem rasgar, sem se romper?
Isso só é possível por causa dessa proteína, da elastina. Então, o que a elastina ela faz? Durante o relaxamento do tecido, ela se desenovela, aquela compactação, ela volta à forma linear dela. Quando a fibra ela encurta justamente porque a elastina ela se compacta, ela se enrola novamente. Então, permitindo a elasticidade do tecido. Bom, nessa aula, então, eu quis falar para vocês, fixar bem o conceito de como que seria a cadeia polipeptídica, o arranjo dos aminoácidos, o porquê que uma proteína difere da outra, e essa diferença está ali na sua estrutura básica, que é a cadeia lateral do seu aminoácido. Lembrar para vocês que a proteína, ela não está na forma linear, ela está na sua forma compactada, e que a compactação das proteínas, elas são diferentes de uma molécula de proteína para outra, justamente porque a sequência de átomos que eu vou ter ali nas minhas cadeias laterais, elas são diferentes. E a sequência de aminoácidos também que está formando a minha cadeia polipeptídica, ela é diferente. Então, eu vou ter uma compactação diferente que vai gerar uma função diferente para essas estruturas, tá? Então, as proteínas, elas têm uma multiplicidade de funções e nas próximas aulas a gente vai falar um pouco das proteínas, né? Estruturais, eu já enfatizei bastante aqui, colágeno, elastina. Então, vamos continuar nessa linha das funções das proteínas, para daí, na última aula, a gente fechar uma função que é primordial na célula, que é a função enzimática da proteína. Tudo bem? Alguma dúvida?